Meu amigo ou minha amiga, me dê aquela força se inscrevendo no canal. A você que já é meu muito obrigada. Fica comigo até o final da história. Ela vai te encantar. Fala de superação de vínculos criados. Já curti e me diz também de onde você nos assiste. E vamos lá. A casa dos Monteiro parecia ter sido desenhada para impressionar quem a visse de longe. Portão de ferro trabalhado, jardim aparado como tapete verde, piscina que refletia o céu de Goiás como se fosse um espelho de outro mundo. Renato Monteiro gostava de dizer entre amigos e sócios que construíra tudo aquilo com as próprias mãos. Embora fossem outras mãos calejadas e silenciosas, que todos os dias mantinham a mansão de pé. Ele tinha 52 anos, o cabelo grisalho nas têmporas e o hábito de olhar para as pessoas como quem confere números numa planilha. Fazendeiro de terceira geração, dono de mais de 10.000 hectares de soja e gado, Renato media o valor das coisas e das pessoas pelo que elas produziam. O resto era decoração. Naquela manhã de quinta-feira, sentado à mesa do café com sua esposa Beatriz, ele nem percebeu quando Marta entrou na sala para recolher as xícaras. Ela fazia isso havia 4 anos. Entrava e saía, como uma sombra bem educada, cumprimentando com a cabeça baixa, nunca interrompendo as conversas dos patrões. Precisamos conversar sobre a faxineira, disse Beatriz, mexendo o açúcar no café sem olhar para o marido. Qual faxineira? Renato nem lembrava o nome de imediato. A Marta. Ela tem faltado demais, Renato. Semana passada faltou 2 vezes. Essa semana, mais uma. A casa não pode ficar largada assim, principalmente com o jantar de sábado com os Almeida. Renato deu de ombros, como quem resolve um problema de logística na fazenda. Então dispensa ela, contrata outra. Tem gente sobrando querendo emprego, Beatriz. Não precisa nem debater isso comigo. Eu só achei melhor você mesmo ligar. Você é o patrão, não eu. Ele revirou os olhos, mas pegou o celular. Para Renato, aquilo era só mais uma tarefa administrativa, do tipo que resolvia em 30 segundos, entre um e-mail e outro. Procurou o contato. Marta, faxineira. E discou, já pensando no que diria. Educado, mas direto, sem espaço para negociação. O telefone tocou 3 vezes. Quando alguém atendeu, não foi a voz rouca e cansada que ele esperava. Alô? Disse uma vozinha fina, claramente de criança. Renato hesitou, checando se tinha discado o número certo. Oi, eu queria falar com a Marta, por favor. A mamãe está deitada agora. Ela não pode atender. Quem está falando? É o Renato. Ela trabalhava lá em casa na fazenda. Houve uma pausa do outro lado. Depois, a menina respondeu com uma seriedade que não combinava com aquela voz miúda. Renato, a senhora Marta não pode ir trabalhar essa semana porque ela fez a quimioterapia terça-feira. Ela fica muito fraca depois. Às vezes vomita, às vezes só dorme o dia inteiro. Eu que cuido dela. Renato sentiu o chão da conversa se abrir sob os pés. As palavras entraram devagar, uma de cada vez, como se precisassem de tempo para fazer sentido. Quimioterapia, repetiu quase sem voz. Ela está com câncer? É, senhor, no peito. Mas a senhora pediu para eu não contar para o senhor porque tinha medo do senhor mandar ela embora. Ela disse que precisa desse emprego para sustentar eu e meu irmão. Ai, acho que eu não devia ter falado isso. A voz da menina tremeu no fim da frase, como quem percebe tarde demais que revelou um segredo guardado a 7 chaves. Como você se chama? Perguntou Renato, a garganta apertada. Lúcia. Tenho 9 anos. E você cuida da sua mãe sozinha, Lúcia? Eu e meu irmão, ele tem 6. Eu faço a comida, dou remédio para a mamãe no horário certo, ajudo ela a levantar quando ela está tonta. Não é difícil, não, senhor. A gente se vira. Renato ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais para uma ligação telefônica.
Do outro lado da mesa, Beatriz observava o marido com a sobrancelha erguida, sem entender a mudança na expressão dele. O rosto que segundos antes carregava a firmeza de quem ia demitir alguém, agora parecia ter envelhecido 10 anos numa única conversa. Lúcia, disse ele por fim, com a voz mais branda que usara em muito tempo. Eu vou até aí. Você pode me passar o endereço de vocês? O senhor vai vir aqui? Havia espanto na voz da menina, mas também um fiapo de esperança, como se ninguém importante tivesse pisado naquela casa em muito tempo. Vou sim, hoje ainda, se puder. Depois de anotar o endereço, um bairro simples do outro lado da cidade, ruas que ele nunca havia percorrido, Renato desligou o telefone e ficou olhando para a tela apagada, como se ela guardasse ainda o eco daquela vozinha. E então? Perguntou Beatriz impaciente. Ela vem trabalhar ou não? Renato levantou os olhos para a esposa. Pela primeira vez em muitos anos, não soube exatamente o que responder. Não sei, Beatriz. Só sei que eu vou até a casa dela hoje. Para quê, Renato? Isso é assunto de patrão, não precisa se meter tanto. Ele não respondeu. Levantou-se da mesa, pegou as chaves do carro e, pela primeira vez em muito tempo, saiu de casa, sem saber exatamente o que ia encontrar do outro lado. Apenas com a certeza incômoda de que até aquele telefonema ele nunca havia realmente visto Marta. Nem ninguém que trabalhasse para ele. O carro de Renato, um caminhonete importada, reluzente, que custava mais do que toda a rua onde Marta morava, avançava devagar pelas ruas estreitas do bairro Vila Esperança. O asfalto dava lugar a trechos de terra batida. As casas ficavam cada vez mais próximas umas das outras. Os fios de energia se cruzavam baixo entre os postes como uma teia mal costurada. Ele nunca tinha vindo até ali. Em 4 anos empregando Marta, jamais perguntara onde ela morava, como voltava para casa, se tinha filhos, se tinha alguém. Ela era, para ele, uma função, a faxineira. Um nome numa lista de pagamento, um rosto que aparecia e desaparecia entre os cômodos da mansão sem deixar rastro. Encontrou o número que Lúcia lhe passara, uma casinha de alvenaria sem reboco, pintada de um azul desbotado pelo sol, com um quintal de terra varrida e um pé de goiaba torto na entrada. A porta estava entreaberta. Renato parou o carro, desligou o motor e por um instante ficou apenas observando, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo fora de lugar em sua própria cidade. Foi Lúcia quem apareceu na porta. Magrinha, cabelo preso em 2 tranças desiguais, um avental de cozinha grande demais amarrado na cintura. Reconheceu-o imediatamente, embora nunca o tivesse visto antes. "O senhor é o seu Renato?" perguntou, com aquela seriedade que já havia notado ao telefone. "Sou eu, sim. Posso entrar?" Ela abriu mais a porta e fez um gesto para que ele passasse, como uma anfitriã muito mais velha que sua própria idade. A casa por dentro era pequena, uma sala que também servia de cozinha, 2 quartos, um banheiro do lado de fora. Mas estava impecavelmente limpa, os poucos móveis alinhados com cuidado, uma toalha de crochê sobre a mesa velha, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na parede, cercada por flores de plástico já meio desbotadas. Havia dignidade em cada detalhe, mesmo na pobreza visível das paredes descascadas e do teto manchado de umidade. No quarto ao fundo, deitada numa cama de solteiro, estava Marta. Renato mal a reconheceu. Sem o uniforme azul que ela sempre usava na fazenda, sem o lenço na cabeça, o cabelo ralo pela quimioterapia coberto por um gorro de lã simples, o rosto abatido e pálido, ela parecia uma pessoa completamente diferente daquela sombra silenciosa que passava pelos corredores da mansão. "Seu Renato?" A voz dela saiu fraca, envergonhada, tentando se sentar na cama. "Lúcia, o que você fez, menina?" "Eu contei pro seu Renato, mãe. Desculpa. Ele ligou perguntando de você e eu não consegui mentir."
Marta fechou os olhos por um segundo, como quem sente o chão desabar. Depois, olhou para Renato com uma mistura de vergonha e resignação. Eu ia contar, seu Renato. Só não queria perder o emprego antes de terminar o tratamento. O senhor sabe como é difícil arranjar trabalho assim, de repente, com... Ela gesticulou vagamente para o próprio corpo. Com isso tudo. Renato puxou uma cadeira de madeira que estava encostada na parede e sentou-se ao lado da cama, algo que jamais faria em sua própria casa com um empregado. Por um instante, não soube o que dizer, toda a firmeza que carregara ao sair de casa naquela manhã. A intenção de resolver o assunto da faxineira havia se dissolvido no caminho. Marta, há quanto tempo você está com isso? Uns 8 meses, seu Renato. Descobri um caroço tomando banho. Demorei para ir no médico, sabe como é? Posto de saúde tem fila enorme e eu não podia faltar tanto no serviço. Quando descobri, já estava mais avançado. Comecei a quimioterapia faz 3 meses. E você continuou trabalhando esse tempo todo? Continuei sim, senhor. Só faltava nos dias da aplicação e no dia seguinte, quando fico mais fraca. O resto eu dava um jeito. Não queria que ninguém soubesse. Sabe como as pessoas ficam com medo de doença, acham que a gente não vai dar conta mais do serviço? Renato olhou ao redor do quarto pequeno. Os remédios alinhados sobre uma caixa de madeira que servia de criado mudo. Um calendário na parede com datas circuladas à caneta, provavelmente as sessões de tratamento, um desenho infantil pregado ao lado da cama. Um sol, uma casa, 3 bonequinhos de mãos dadas e embaixo, com letra de criança, escrito Eu, Mamãe e Pedrinho. Cadê seu Pedrinho? Perguntou num impulso, tentando entender o quadro completo daquela família. Tá na escola, seu Renato, respondeu Lúcia, que continuava parada na porta do quarto, atenta a cada palavra. Eu que busco ele de tarde, aí eu faço o almoço, ajudo ele na tarefa e ainda dou banho na mamãe quando ela está muito cansada. Renato sentiu um nó subir pela garganta. Aquela menina de 9 anos falava sobre cuidar da mãe e do irmão com a naturalidade de quem descreve uma rotina qualquer. Acordar, escovar os dentes, ir à escola, quando na verdade estava carregando sozinha um peso que nenhuma criança deveria carregar. Marta, ele disse finalmente a voz embargada, eu vim aqui para te dispensar. Ia te ligar para dizer que não precisava mais ir trabalhar. O rosto de Marta empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Eu entendo, seu Renato. O senhor tem razão. Eu faltei demais. A dona Beatriz precisa de alguém que... Não! Ele a interrompeu com uma firmeza diferente daquela que carregara pela manhã. Agora era outra coisa. Não mais o comando frio de um patrão, mas algo que se parecia estranhamente com vergonha. Não é isso. Eu vim aqui para te dispensar, mas agora que eu vi, que eu entendi, eu não posso fazer isso. Ele olhou para as próprias mãos, grandes, bem cuidadas, mãos que nunca haviam carregado um balde d'água ou lavado uma louça na vida. Eu tenho 10.000 hectares de terra, Marta. Tenho uma casa que não uso metade dos cômodos. Tenho dinheiro sobrando no banco que nem sei para que serve. E eu não fazia ideia de que uma pessoa que trabalha para mim há 4 anos estava passando por isso. Isso é uma vergonha muito grande para mim. Marta baixou os olhos, sem saber como reagir àquela confissão inesperada. O senhor não precisa se sentir mal, seu Renato. Cada um tem sua vida, suas responsabilidades. O senhor tem a fazenda para cuidar, os negócios... Não, Marta, tem coisa que dinheiro nenhum justifica. Ele se levantou, andou até a janela pequena do quarto, olhou para o quintal onde um varal balançava roupas remendadas ao vento quente da tarde. Você vai continuar recebendo seu salário. Integral, todo mês, até você terminar o tratamento e estar em condições de voltar. E vou providenciar um convênio médico particular para você, dos bons, para você não depender mais de fila de posto de saúde. Seu Renato, eu não posso aceitar isso. É caridade demais. Não é caridade.
Ele cortou, virando-se para encará-la. É o mínimo que uma pessoa decente faz por outra. E eu devia ter feito isso há muito tempo. Só que nunca parei para olhar de verdade para você. Para nenhum de vocês. Lúcia, ainda na porta, observava a cena com os olhos brilhando, sem entender totalmente o alcance daquelas palavras, mas sentindo, com a intuição aguçada das crianças que crescem rápido demais, que algo importante estava mudando ali dentro daquele quarto simples. Antes de sair, Renato se agachou na altura da menina. Lúcia, obrigado por ter atendido o telefone hoje e por ter contado a verdade, mesmo com medo. O senhor não vai ficar bravo com a mamãe? Não, filha. Muito pelo contrário. Ao sair daquela casa, entrando de volta no carro reluzente que destoava tanto daquela rua de terra, Renato ficou parado por um longo minuto antes de ligar o motor. Olhou pelo retrovisor, a casinha azul desbotada, o pé de goiaba torto, a menina que acenava da porta segurando a mão do irmão que acabara de chegar da escola. Pela primeira vez em muitos anos, Renato Monteiro sentiu que tinha visto algo mais valioso do que qualquer negócio que já fechara na vida. E não sabia ainda o quanto aquilo mudaria seu destino. Nas semanas seguintes, a rotina de Renato ganhou um compromisso que ele jamais imaginara ter: os sábados de manhã na casinha azul da Vila Esperança. No início, ia apenas para levar remédios, verificar se o convênio médico estava funcionando direito, garantir que Marta tinha tudo de que precisava para o tratamento. Contratara uma enfermeira particular para acompanhá-la nos dias mais difíceis. Quitara a reforma do telhado que vazava havia anos e, sem alarde, mandara consertar o encanamento do banheiro externo. Fazia tudo isso quase às escondidas, sem contar a ninguém na fazenda, como se tivesse vergonha de misturar aquele mundo com o outro. Mas o que começou como obrigação foi aos poucos virando algo diferente. Era Lúcia quem o esperava no portão, sempre atenta ao barulho do motor do carro se aproximando pela rua de terra. Corria para abrir o portão de madeira antes mesmo que ele descesse, e o cumprimentava com um entusiasmo que Renato não recebia nem dos próprios sócios em reuniões de milhões de reais. Seu Renato, hoje eu aprendi a tabuada do 7 inteirinha. Quer ver? E ele via, sentado na cadeira de plástico do quintal, enquanto Marta descansava à sombra da goiabeira, recuperando as forças entre uma sessão de quimioterapia e outra. Lúcia recitava os números com orgulho, errando um ou outro, corrigindo-se sozinha, e Renato aplaudia como se aquilo fosse a maior conquista do mundo, porque, de certa forma, para ele estava sendo. Numa dessas tardes, enquanto Pedrinho brincava com um carrinho de brinquedo feito de lata no chão de terra, Lúcia se sentou ao lado de Renato na cadeira de plástico e perguntou, com aquela franqueza que só as crianças têm coragem de usar: "Seu Renato, o senhor é triste?" A pergunta o pegou de surpresa. "Por que você pergunta isso, Lúcia?" "Porque toda vez que o senhor chega aqui, o senhor sorri diferente. Parece um sorriso de verdade. Mas quando o senhor fala da sua casa grande, da sua fazenda, o senhor fica com uma cara de, sei lá, de cansado, de vazio." Renato ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o horizonte onde o sol da tarde começava a atingir o céu de laranja por cima dos telhados simples da vila. "Você é muito esperta para 9 anos, sabia? A mamãe diz que eu cresci rápido demais." Ela deu de ombros sem drama, como quem apenas constata um fato da vida. "Mas eu acho que é porque eu prestei atenção nas coisas que importam." "E quais são as coisas que importam, Lúcia?" Ela pensou por um instante, brincando com a barra do vestido puído. "Cuidar de quem a gente ama, falar a verdade, rezar antes de dormir, rir mesmo quando as coisas estão difíceis." Ela olhou para ele com seus olhos escuros e sérios. "O senhor faz essas coisas na sua casa grande?"
Renato não teve resposta, e foi exatamente esse silêncio, cru e desconfortável, que começou a corroer por dentro a vida que ele havia construído com tanto orgulho. Em casa, as coisas se tornavam cada vez mais tensas. Beatriz notava as ausências dos sábados, o humor diferente do marido, os telefonemas discretos sobre exames médicos e convênios de saúde. "Você está gastando quanto com essa empregada, Renato?" perguntou uma noite, servindo-se de vinho no terraço com vista para a piscina iluminada. "Não é gasto, Beatriz. É o certo a se fazer. O certo seria contratar outra faxineira e seguir com a vida. Você não é assistente social, Renato. É fazendeiro, empresário. As pessoas vão começar a comentar que você anda visitando a casa da empregada como se fosse, sei lá, algum tipo de benfeitor de novela." Renato sentiu algo se apertar no peito. Não mágoa, mas uma clareza fria, quase dolorosa. "Você sabe que ela tem 2 filhos sozinha cuidando dela enquanto faz quimioterapia? Você sabe que uma menina de 9 anos dá banho na própria mãe porque não tem mais ninguém para ajudar? E isso é problema nosso por quê?" Beatriz revirou os olhos impaciente. "Todo mundo tem seus problemas, Renato. Você não pode salvar o mundo. E além disso, Carolina está reparando que você anda ausente demais aos sábados. Ela sente sua falta." Aquilo o atingiu de verdade. Carolina, sua filha de 12 anos, sempre fora uma presença discreta na casa grande, entretida com o tablet, as aulas particulares, os amigos do colégio caro. Ele raramente parava para conversar de verdade com ela. Sempre ocupado, sempre em reunião, sempre depois eu vejo isso. Foi então que teve uma ideia. No sábado seguinte, levou Carolina junto. A menina, a princípio, torceu o nariz para a casa simples, para a rua de terra, para o quintal sem piscina. Mas Lúcia, com aquele jeito espontâneo e sem julgamentos, puxou-a para brincar de amarelinha no chão, desenhada a giz mesmo na terra batida, e em poucos minutos as duas riam juntas, como se já se conhecessem havia anos. Renato observou a cena da cadeira de plástico ao lado de Marta, que naquele dia estava com mais disposição, o lenço colorido na cabeça, os olhos ainda cansados, mas com um brilho novo. "Sua filha é linda, seu Renato", disse Marta, sorrindo ao ver as duas meninas gargalhando. "Ela nunca riu assim em casa", ele admitiu, a voz carregada de uma tristeza que só agora conseguia nomear. "Tem tudo que uma criança podia querer, e mesmo assim, nunca a vi tão feliz quanto agora, brincando de amarelinha na terra. Criança não quer coisa, seu Renato. Criança quer gente, quer alguém que preste atenção nela de verdade." Marta olhou para ele com a sabedoria simples de quem viveu pouco de conforto, mas muito de essência. "O senhor tem me ajudado tanto, e eu sou grata até o fim da minha vida. Mas acho que, sem perceber, quem está sendo ajudado aqui é o senhor também." Renato baixou os olhos, sentindo os olhos arderem de um jeito que não sentia desde a morte do próprio pai, anos atrás. Ela tinha razão, e ele sabia disso cada vez mais, a cada sábado que passava naquela casa simples, onde o jantar era feijão com arroz e às vezes só ovo frito, mas onde ninguém comia sozinho, ninguém comia em silêncio, ninguém comia olhando para uma tela. Ali, mesmo com tão pouco, havia fartura de uma coisa que sua mansão nunca tivera fartura: presença. O divórcio veio 3 meses depois, sem grande escândalo, mas com toda a frieza que Beatriz sempre soubera usar quando queria vencer uma discussão. "Eu não vou competir com uma faxineira e a filha dela pelo seu tempo, Renato", disse ela, numa das últimas conversas que tiveram como marido e mulher, na sala de estar decorada por um designer de interiores que nunca pisara de fato naquela casa para morar nela. "Você mudou, e eu não gosto de quem você está virando." "Eu também não gostava de quem eu era, Beatriz", respondeu ele, com uma calma que o surpreendeu até a si mesmo. "Só que eu não sabia disso até há pouco tempo." Ela pediu o divórcio formalmente na semana seguinte.
Queria a casa, os investimentos, os carros, praticamente tudo que o casamento havia acumulado em 15 anos. Os advogados de Renato o aconselharam a lutar, a negociar, a proteger o patrimônio construído com tanto esforço. Ele recusou. "Deixa ela ficar com o que quiser", disse ao advogado, numa reunião que durou menos de 10 minutos. "Só uma coisa eu não abro mão: a guarda compartilhada de Carolina. O resto é só coisa. Coisa se recupera. Filha, não." O advogado, acostumado a clientes que brigavam por cada centavo e cada móvel, olhou para Renato com uma mistura de espanto e respeito, sem entender completamente a mudança que via diante de si, mas sem questionar também, porque havia algo na voz daquele homem que soava finalmente em paz consigo mesmo. Os primeiros meses sozinho na fazenda foram estranhos. A casa enorme, antes cheia de empregados, decoradores e recepções, agora parecia ecoar, mais vazia do que nunca, sem Beatriz e sem Carolina em tempo integral. A menina passava metade da semana com a mãe, metade com o pai, como haviam combinado amigavelmente, sem brigas, sem disputas judiciais amargas. Mas era justamente nessa nova solidão que Renato começou pela primeira vez a reconstruir sua vida com outros alicerces. Aos sábados, continuava firme o costume de visitar Marta e os filhos. Agora, muitas vezes, levando Carolina, que já considerava aquelas visitas parte natural da sua rotina, ansiosa a semana toda para rever Lúcia. As duas meninas, tão diferentes em criação e possibilidades, encontraram uma na outra algo raro, uma amizade sem julgamento, sem competição, sem as máscaras que tantas vezes o dinheiro e a pobreza ensinam as pessoas a usar. "Pai", disse Carolina numa dessas tardes de sábado, enquanto observava Lúcia ensinar Pedrinho a empinar uma pipa feita de jornal e varetas de bambu. "Por que a gente não tinha uma pipa dessas lá em casa?" "Por que, filha? Eu achava que vocês só precisavam de coisas caras para serem felizes." Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero. "Eu estava errado." Marta, entretanto, seguia firme na luta contra o câncer. O tratamento avançava, os exames mostravam progresso e Renato acompanhava cada consulta com uma dedicação que já não tinha nada a ver com culpa ou obrigação. Tinha a ver com carinho verdadeiro, com o tipo de vínculo que se cria quando duas pessoas atravessam juntas um momento difícil. Numa tarde de domingo, sentado no alpendre da casinha azul, Renato observou Marta descansando na rede, mais forte do que estivera em meses, o cabelo começando a voltar em pequenos fios grisalhos por baixo do lenço colorido que ainda usava por hábito. "Seu Renato, posso te perguntar uma coisa?", disse ela, balançando de leve na rede. "Pode. O senhor é feliz agora, depois de tudo que mudou?" Ele pensou antes de responder, olhando para as crianças brincando no quintal, o sol da tarde caindo suave sobre o pé de goiaba. "Sabe, Marta, eu passei minha vida inteira achando que felicidade era ter mais. Mais terra, mais gado, mais dinheiro no banco, mais uma reforma na casa, mais um carro na garagem." Ele suspirou, olhando para as próprias mãos. "E no fim, o que me fez sentir vivo de novo foi justamente o contrário: ter menos coisas e mais gente por perto. Mais verdade, menos aparência. É engraçado como a vida ensina isso pra gente do jeito mais difícil, né?" Marta sorriu, com a sabedoria de quem enfrentara a própria morte de perto e aprendera a valorizar cada dia como um presente. "Eu quase perdi minha vida por causa dessa doença. E o senhor quase perdeu a sua, sem nem perceber que ela já estava vazia há muito tempo." Renato assentiu, sentindo mais uma vez aquele nó familiar na garganta que agora aprendera a não esconder. "Lúcia mudou minha vida, Marta. Aquela ligação, aquele dia que ela atendeu o telefone, eu não sei se ela tem noção do tamanho do que fez. Ela é uma menina especial."
Os olhos de Marta se encheram de um orgulho materno imenso. Deus me deu ela bem na hora que eu mais precisei de força. Acho que ele fez o mesmo com o Senhor. Naquele instante, Lúcia se aproximou correndo, ofegante, o rosto suado de tanto brincar. Seu Renato, o senhor vem jogar bola com a gente? O time está desfalcado. Ele riu, um riso solto, genuíno, dos que ele quase havia esquecido como dar, e se levantou da cadeira, tirando os sapatos caros e arregaçando as calças de linho que jamais imaginara usar num campinho de terra. Vou sim, capitã. Manda o time formar. E enquanto corria atrás de uma bola desgastada, descalço na terra vermelha, cercado de risadas de crianças e do calor simples de uma tarde de domingo, Renato Monteiro entendeu, com uma clareza que nenhuma reunião de negócios jamais lhe dera, que finalmente havia encontrado algo que todo o seu dinheiro nunca conseguira comprar. Passaram-se 8 meses desde aquela primeira ligação que mudara tudo. Marta venceu o câncer. A notícia veio numa manhã de terça-feira, no consultório da oncologista, com Renato sentado ao lado dela na sala de espera, como fizera em quase todas as consultas daquele último ano. Quando a médica anunciou que os exames não detectavam mais sinais da doença, que Marta estava, enfim, em remissão completa, ela chorou. Chorou como quem finalmente pode soltar um peso carregado havia mais de um ano nos ombros. Um peso de medo, de incerteza, de noites em claro, imaginando o que seria dos filhos se ela não resistisse. Renato também chorou, sem vergonha, ali mesmo na sala de espera, sob o olhar surpreso e comovido da recepcionista. Marta voltou ao trabalho na semana seguinte. Não porque precisasse, já que Renato deixara claro que o emprego e o salário dela jamais estiveram em risco durante todo aquele tempo, mas porque ela mesma pediu para voltar. Eu preciso disso, seu Renato, explicara ela, os olhos brilhando de uma determinação renovada. Não é só o dinheiro, é sentir que eu voltei a viver minha vida normal, que a doença não levou tudo de mim. Ele entendeu perfeitamente. E mais do que isso, respeitou. A amizade entre Carolina e Lúcia só se aprofundara com o tempo. As duas se viam quase todos os fins de semana, ora na fazenda, onde Lúcia, no início, andava encantada e tímida pelos corredores enormes, mas logo se sentiu à vontade o bastante para correr descalça pelo gramado, subir nas árvores do pomar e brincar de esconde-esconde entre os móveis antigos, ora na casinha da Vila Esperança, onde Carolina aprendera a empinar pipa, a jogar bola de gude e a apreciar o sabor simples de um arroz com feijão temperado com amor. As duas famílias, tão diferentes em origem e recursos, se tornaram aos poucos uma coisa só, unidas não por sangue, mas por algo que Renato aprendera a valorizar mais do que qualquer contrato ou herança, presença verdadeira. Chegou o aniversário de Renato, 53 anos. Ele não fizera questão de festa grande. Nos últimos tempos, aprendera a preferir coisas simples. Convidou apenas Carolina, alguns poucos amigos próximos e, claro, Marta e os filhos. Foi Lúcia quem chegou primeiro à porta da fazenda naquela tarde, segurando com as 2 mãos um prato coberto por um pano de prato bordado, o rosto vermelho de tanto sorrir. «Feliz aniversário, seu Renato!» gritou, quase deixando cair o prato na pressa de entregá-lo. Marta, logo atrás, carregava Pedrinho pela mão, um sorriso tímido no rosto. «A gente fez um bolo para o senhor, de fubá, com cobertura de goiabada. Não é bonito como os bolos de confeitaria, mas...» Ela hesitou, meio encabulada. «Foi feito com muito carinho.» Renato removeu o pano de prato com cuidado. O bolo estava visivelmente torto, uma das laterais mais alta que a outra, a cobertura de goiabada escorrendo de forma irregular pelas bordas e escrito por cima, com letras desiguais feitas por mão de criança usando cobertura de chocolate. «Feliz níver, seu Renato, com amor da Lúcia.» Ele ficou parado,
olhando para aquele bolo simples, torto, imperfeito, e sentiu os olhos se encherem de lágrimas na frente de todos os convidados. Em 53 anos de vida, já recebera bolos de confeitarias renomadas, decorados por profissionais, com andares e fontes de chocolate, ornamentados como obras de arte para impressionar convidados em festas suntuosas que custavam mais do que a casa inteira de Marta. Nenhum deles jamais o havia feito chorar como aquele bolo torto de fubá. "Foi você que fez o desenho da cobertura, Lúcia?" perguntou a voz embargada. "Fui eu, sim, senhor. A mamãe fez a massa, eu decorei. Ficou torto porque eu escrevi rápido demais, mas o senhor gostou?" Renato se abaixou, na altura da menina, como fizera naquele primeiro dia na porta da casinha azul, quase um ano atrás. "Lúcia, esse é o presente mais bonito que eu já recebi na vida. Mais bonito que o carro novo que o senhor comprou mês passado?" Ela perguntou incrédula, com a lógica direta e sincera das crianças. "Ah, muito mais bonito." Ele riu, limpando uma lágrima teimosa que insistia em escorrer. "Sabe por quê? Porque carro se compra com dinheiro. Esse bolo aqui foi feito com uma coisa que dinheiro nenhum compra." "Que coisa, seu Renato?" "Amor, minha filha, amor de verdade." Carolina, ao lado da amiga, sorriu e as duas se abraçaram, felizes por aquele momento, sem entender totalmente o peso simbólico daquela cena, mas sentindo, com a intuição que só crianças e corações puros possuem, que ali, naquele quintal simples da fazenda, algo bonito e verdadeiro estava sendo celebrado. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e a casa voltou a ficar em silêncio, Renato sentou-se sozinho na varanda, olhando para o céu estrelado do interior de Goiás, o prato do bolo torto ainda sobre a mesinha ao lado, com um pedaço guardado cuidadosamente para o café da manhã seguinte. Pensou em tudo que vivera naquele último ano. A ligação inesperada, a voz trêmula de uma menina de 9 anos revelando um segredo que não devia guardar sozinha. A vergonha de perceber quantos anos passara sem realmente enxergar quem trabalhava ao seu lado. O divórcio que doeu, mas libertou. A amizade entre as filhas que uniu duas famílias tão diferentes. A vitória de Marta contra a doença. E agora, aquele bolo torto que valia mais que qualquer luxo que ele já possuíra. Percebeu finalmente uma verdade simples, mas que levara mais de 50 anos para aprender. Uma casa só se transforma em lar quando existe amor, cuidado e pessoas que realmente estejam presentes. E tudo aquilo, toda aquela transformação, todo aquele recomeço, havia começado com uma simples ligação telefônica, atendida por uma menina que, sem saber, não apenas ajudara a própria mãe naquele dia, também salvara um homem rico e solitário de uma vida vazia, ensinando-lhe que existem coisas que nenhum dinheiro do mundo é capaz de comprar.